Oi, gente. Então, esta série de tutorial do jogo de plataforma está chegando ao fim. Eu decidi que eu vou começar uma nova série mais intermediária em breve. E neste vídeo aqui, o que a gente precisa falar um pouco é sobre esse botão aqui de Stats aqui do nosso jogo. Então, quando a gente tem aqui o jogo no Play, o Unity dá uma série de estatísticas aqui para gente sobre o que está acontecendo na tela, o que está rolando. A gente também tem um FPS aqui. Esse FPS, na verdade, vem de um script que está dentro dessa pasta aqui, scripts, Guy FPS, que ele dá ali o frames por segundo ali para gente. Então, nessa tela aqui de estatísticas geral aqui do jogo, o que a gente tem aqui de importante? Mais importante assim. Porque isso aqui, antes de falar do que tem aí, o que são essas estatísticas, a gente tem que sempre pensar o seguinte, que o nosso jogo não vai rodar apenas no nosso computador, ele vai rodar em computadores aí das mais variadas especificações, desde sei lá, um computador de 2, 3 anos atrás até os mais modernos. E às vezes a gente também pode fazer o nosso jogo para celular, né? A gente sabe aí que o Unity agora é gratuito para Android e para iPhone, então o pessoal às vezes quer compilar o jogo para celular, ele tem que prestar atenção nas estatísticas, porque dentro do celular você trabalha com várias limitações. Então, a gente não pode colocar qualquer coisa aí no jogo e esperar que vá rodar com uma performance legal aí em todas as plataformas. A gente tem que controlar aí o que a gente faz no jogo para cada plataforma. Então a gente tem aqui uma estatística aqui chamada de Draw Calls. Aqui está falando 92. O que é isso? Esse Draw Calls é o número de vezes que o nosso render passa aí pela cena para formar aí essas imagens. Então aqui está falando que ele está passando 92 vezes. Ele passa uma vez para cada game object que tem na cena. Ele passa aí quando tem sombra, dependendo do shader ele passa, para iluminação ele passa. Então é uma coisa complicada isso. Ele também está falando assim, saved by batching. Então às vezes o Unity, como eu falei, esse draw calls, a gente tem uma draw call para cada game object. Porém, tem um sistema de batching aí do Unity que ele pode combinar vários game objects com o mesmo material em uma só passada aí. Então, em vez de ele passar 6 vezes aí, ele passa só uma, porque ele combinou aí pelo 6 objetos aí, que eu acho que são aquelas plataformas flutuantes ali no caso. Aí também tem o número de triângulos que tem na nossa cena, que vem dos modelos 3D aí que tem na nossa cena, que está 90.4K, ou seja, 90.400 triângulos. Tem o número de vértices, 112 mil vértices nessa cena. Número de texturas usadas e o quanto de memória que tem ali alocada para essas texturas. Números de render textures, ou seja, números de texturas ali que são criadas durante o jogo aí pela câmera, por alguma coisa assim, por algum efeito. E nesse caso aqui tem 0. A resolução da tela, número da memória, quanto de memória RAM que está sendo utilizado aqui, número de animações, etc. Então aqui a gente consegue ver aí várias informações desse nosso jogo, várias estatísticas aí que ajuda a determinar aí o que fazer. Por exemplo, tem muito draw call, então a gente tem que simplificar essa cena aí, ou tem que fazer alguma coisa aí com o batching para dar um batching maior aí de game objects, ou se não tem muito triângulo, tem que reduzir aí os polígonos aí desses nossos modelos 3D, ou fazer alguma coisa. Então é isso aí a ideia. Aqui também tem um network aqui e outras coisinhas a mais, mas eu não vou entrar muito em detalhe nisso. Nessa parte de otimização, ali no tutorial, ele também fala aqui que esse jogo está utilizando um sistema aqui de Near e o Far Camera. O que é? Esse Near Camera, ele vai renderizar todos os objetos que estão perto aqui da gente, dessa câmera aí. Caso
que está entre 0.4 e 50 unidades aí de distância da câmera. Então, tudo que está aí dentro desse limite, essa Near Camera vai renderizar. A gente tem uma outra câmera, Far Camera, que ela vai renderizar parte do que está dentro desse limite aqui, que vai de 50 unidades de distância do Far Camera até 500. Então ele não vai renderizar tudo, ele vai renderizar apenas uma parte aí, porque às vezes a gente tem muita coisa numa cena, por exemplo, você está uma parte distante ali da câmera, que tem um modelo tal, um modelo maior, com menos detalhe, e tem vários modelos menores com mais detalhe. Esses modelos menores não fazem sentido a gente renderizar ele quando o usuário está muito distante, faz mais sentido renderizar quando o jogador está perto. Então a gente não renderiza essas coisas. Então, o que essa Far Camera faz? Ela tem esse Cooling Mask. Esse Cooling Mask aí ela não vai renderizar o que não está nesses layers aí que estão checados. Bom, eu acho que era mais isso que eu queria falar nesse tutorial e que se trata desse tutorial, na verdade. Bom, eu tenho umas considerações finais a fazer. Eu achei muito legal esse tutorial, assim, a gente volta, eu como faz tempo que eu não mexo com o Unity, é legal eu pegar um tutorial desse e ir fazendo até o fim, a gente refresca aí a memória e tal, e aprende até algumas coisas novas sobre o Unity. E a gente vai trabalhando nisso, rever aí o sistema de script e outras coisinhas a mais aí, como que tá. Porém, é um tutorial para iniciantes e eu não gostei de uma coisa, que esse tutorial usa JavaScript. E eu não gosto muito do JavaScript, que ele não funciona legal aí com o MonoDevelop. E o negócio para mim é usar C# mesmo, que eu acho que o MonoDevelop funciona muito melhor que o C#. E o C# faz mais sentido aí para mim. No caso, eu não gosto muito do JavaScript. Tem várias coisas no JavaScript que não tem no C# aí, então eu acho que não é muito legal. Também esse tutorial ele é um tutorial antigo. Ele, apesar de ele abordar várias coisas importantes do Unity, ele não aborda vários temas novos aí que a gente vê na versão 4, que foram introduzidas durante a versão mesmo 3, porque esse tutorial ele foi criado na versão 2. A base continua a mesma, várias coisas aí continuam sendo importantes até hoje. E a gente abordou aí a interface do Unity quase que por completo. Porém, tem vários conceitos que ele não aborda, que é o mecanismo, não aborda shaders, não aborda network, essa telinha de animação aqui, o animator, e o sistema de terrain. Mas assim, o sistema de terrain talvez não é tão importante, mas tem várias outras coisas aí que poderia ser abordado e não foram abordados. Mas para quem é iniciante, eu acho assim que vale muito a pena esse tutorial, valeu muito a pena. E o negócio é não parar agora, tentar depois ver essas outras coisas que o Unity oferece. E depois também entrar um pouco aí na área de mobile também, porque esse tutorial aí, vários dos conceitos dele são reaproveitáveis. Mas ele não fala muita coisa sobre o quanto que a gente pode ter aí de limite, de draw calls aí para um projeto mobile, ou certas coisas assim que são mais específicas para um projeto mobile. Mesmo o character controller lá, o script que a gente usa para controlar o jogador, ele é feito para desktop, para browser. Não foi um script assim que foi pensado para ser usado em mobile. Então tem algumas coisas aí a mais. Visão geral, tutorial muito legal. Porém, isso aí é um pequeno passo ainda. E, bom, eu espero que talvez eu consiga criar mais séries de tutoriais aí para vocês, colocar no YouTube. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí
dessa minha ideia aí que eu tive, que eu fiz nada mais nada menos que apenas guiar aí sobre fazer um guia aí para esse jogo de plataforma 3D, porque tem muita gente que começa, às vezes tem dúvida ou fica empacado e desiste e tal. Mas então a ideia foi essa e até mais.